E aí, pessoal, estamos de volta com mais um episódio do canal Mentes Aceleradas. Eu sou César Marcondes, professor do ITA, eu sou host aqui do canal e hoje nós vamos trabalhar com um assunto bem interessante, um assunto relacionado a blockchain, criptomoedas e assim por diante. Pessoal, não se esqueçam de dar o like, ok, no nosso vídeo, se inscrever e ficar com o sininho ligado para vocês receberem os próximos vídeos. Nós temos nosso podcast na área de computação, a gente trabalha com várias áreas ligadas a IA, ligadas a blockchain, ligadas a cibersegurança e os podcasts são semanais, ok? Bom, hoje nós temos um convidado especial, que é o Gustavo Paro, e obrigado pelo aceitar o convite, Gustavo, de conversar com a gente. Gustavo vai trabalhar com a gente assunto muito interessante sobre blockchain, ativos digitais e toda uma especialidade que ele tem a respeito disso. Bom, primeiro eu que agradeço, professor, pela oportunidade. É uma honra para mim, um prazer estar aqui com vocês discutindo um pouco sobre todos esses temas, blockchain, criptomoedas, ativos digitais, mundo tokenizado, IA. Vamos falar sobre tudo isso com vocês hoje. Legal. Vamos começar então, Gustavo, falando um pouquinho sobre o seu background, sua motivação, o seu caminho até hoje, até aqui, né? Legal. Vamos lá, então assim, eu tenho mais ou menos, não, sem querer entregar muito a idade, eu tenho mais ou menos 30 anos de mercado. Maior parte do meu tempo, vou dizer, uns 28 anos deles trabalhando com o mercado financeiro, mas o legal é que nunca como funcionário de alguma instituição financeira. Eu sempre estive do lado de prover soluções ou produtos para a indústria financeira. Então, costumo falar que meu skill principal é entender problemas de negócio e trazer soluções. E eu fiz isso, comecei com telecomunicações, então, desde fornecer a telefonia que o mercado de capitais e os bancos usavam para operar a bolsa, gravação de voz, assim, para gravar essas conversas, né? Antes da parte de governança, compliance, você tinha toda uma gravação para validar se uma ordem tinha sido dada, se o valor correto tinha sido boletado, né? Estou dizendo, quem é do mercado financeiro vai lembrar da história dos boletos. E aí, quando o mercado de viva voz, o mercado de balcão que a gente falava na bolsa, aquele pessoal cantando com o telefone vermelho, quando isso acabou e o mercado virou um mercado eletrônico, eu migrei para a Dell, para trabalhar, dentre outras coisas, com servidores de High Frequency Trading, que nada mais é do que trading de operações em alta velocidade. Então, quanto mais perto o servidor da corretora ou daquele banco tivesse da bolsa, menor a latência, mais rápido aquela decisão de compra ou de venda chegaria e seria tomada, né? Então, o discurso na época era, cara, se nós dois estivermos operando e a gente for dar uma ordem em cima do mesmo papel, da mesma ação, e a gente clicar juntos, quem estivesse mais perto, com o servidor mais potente, cara, tomaria aquela ordem, conseguiria comprar. Então, migrei de telecomunicações para hardware. Depois, fui para software, fui convidado pela Microsoft. E tem uma história interessante ali, que envolve inclusive São José dos Campos. Eu foi um dos únicos anos da minha vida que eu não estive diretamente relacionado ao mercado financeiro. A Microsoft tinha um desafio. Ela tinha feito um processo de auditoria em 4 grandes contas. E o processo na época era um processo complexo. A auditoria da Microsoft ficava nos Estados Unidos, eles pegavam até aquele WinZip que você instalou sem querer em 92 e vinha na conta também. E a carteira chamava Reata Namoro, eram contas que tinham sido auditadas, que não queriam mais conversar com a Microsoft. Reata Namoro. Namoro. Reata Namoro. E aí tinha toda uma previsão ali de um ano ser um ano ruim, no final foi um ano muito bom, a gente conseguiu de fato. É engraçado que o skill da pessoa para a posição era um skill de relacionamento. Eu não podia ter nenhum contato anterior com aquelas contas. Então eram contas não financeiras. Dentre elas, por isso São José, ela estava em Embraer. Então participei ali de um processo, a gente conseguiu de fato retomar o relacionamento. É fácil quando você entra do zero, né? Ser histórico. Porque você fala, pô, legal, eu não sei o histórico, você tem um problema, vamos resolver. E aí você começa ponto a ponto resolvendo. E foi um ano legal. Mas já voltei para o mercado financeiro logo no ano seguinte, rodei uma carteira de contas globais da Microsoft por um tempo, aí também envolvendo São José de novo, porque uma das contas globais era a Johnson, então acabava vindo para cá para fazer desenho ali de plano de negócio e tal.
Mas já na virada do meu terceiro para o quarto ano de Microsoft foi quando eu tive uma virada de chave, inclusive na carreira, que é o que me trouxe até aqui onde eu estou hoje. Eu fui convidado para tocar toda a parte de desenvolvimento de negócios para a área financeira. Então a Microsoft estava voltando a trabalhar por verticais, ela ficou muitos anos trabalhando de forma mais genérica, e ela voltou a verticalizar as ações. Então eu entrei como uma pessoa de desenvolvimento de negócios, que basicamente o meu papel era entender qual que era o impacto das tecnologias emergentes no futuro do mercado financeiro e como é que os bancos precisariam se preparar para não ser impactados. Então, começando conceitos como fintech, começando a se discutir muito a parte de Big Data, realidade ampliada, realidade virtual e blockchain e criptomoedas. Então, eu basicamente o que eu fazia era viajar o mundo inteiro, nas principais feiras de inovação do mundo, desde Money 2020 em Las Vegas até o Cybus, que é uma das maiores feiras do mercado financeiro do mundo. Ela é itinerante, cada ano num país, que é promovida pela SWIFT, que é a grande rede de pagamentos do mundo, e fazendo benchmark em bancos que estavam se tornando digitais, que já estavam num processo de transformação, olhando para essas tecnologias emergentes e trazendo para o Brasil isso. Então eu fazia reuniões com a diretoria, os C-levels dos bancos, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa, trazia um pouco da visão da Microsoft. E coincidiu que nessa época a própria Microsoft estava fazendo uma transformação. Então ela estava matando o negócio de caixinhas, de vender aquela caixinha de software que você pagava antecipado, pré-pago, 3 anos de contrato, para um modelo de nuvem de SaaS, de pagar por serviço mensal, que tinha todo um risco do cara cancelar, se ele não quisesse e tal. Então assim, ela estava migrando o modelo dela, matando vaca leiteira, trazendo um novo modelo de negócio de alto risco e tendo muito sucesso nessa virada. Então assim, a Microsoft tinha esse rapport, essa confiança de mercado, que ela fez uma transformação do modelo tradicional, que é o nosso modelo tradicional de mercado financeiro, para um modelo inovador, e com bastante sucesso. Então a gente tinha portas abertas aí, posso dizer, para ter esse tipo de conversa com os bancos. Uhum. O que aconteceu é que em menos de 6 meses, primeiro que assim, muito rapidamente, a coisa começou a evoluir, e se você pegar, isso foi de 2015, né? Então assim, isso foi a virada do ano fiscal da Microsoft em julho. Então essa virada foi de junho de 15 para julho de 15. E já entrando um pouco na parte de blockchain, que faz sentido dar esse contexto, em 2015 foi quando surgiu o tal do Ethereum, quando o Vitalik Buterin, que é lá o russo-canadense, que já era um cara muito bem engajado na rede Bitcoin, no mundo, no ecossistema Bitcoin, olhou para uma rede blockchain com todo o potencial da tecnologia e falou, cara, a gente tem um potencial desse tamanho, imutabilidade, redes distribuídas, transações em real time, só para fazer conta de mais e menos, tá? Assim, só para falar que eu tenho transações, eu tenho 3 moedas na minha carteira, você tem uma carteira vazia, eu te passei uma, você ficou com uma, eu fiquei com 2, assim, toda essa capacidade computacional e inteligência para fazer esse tipo de conta é muito pouco. Por que não? E aí ele criou o Ethereum, por que não rodar programas complexos dentro do mesmo arcabouço de rede distribuída, imutável, com toda a questão de segurança, com consenso. Então, assim, por que não rodar programas que se auto-executem? Uma vez que você combina a regra do jogo, ele se auto-executa. Então, assim, ele mudou um pouco o jogo. Você sabe que nessa época, a primeira vez que eu vi uma propaganda do Ethereum, eu olhei, era muito bonitinho a página e tal, mas eu já sabia como funcionava mais ou menos o Bitcoin, né? E as transações e tal, e sabia que o Bitcoin valorizava, mas eu não entendia bem como que o cara ia ganhar dinheiro rodando aplicativos, rodando aplicativo distribuído. Aliás, o aplicativo distribuído, tudo bem, que a gente da computação, a gente trabalha com sistema distribuído o tempo todo, né? Mas o jeito que ele estava reportando ali no report inicial era muito estranho, muito esquisito, e eu falava, como é que isso aí vai rodar? Tipo, é um aplicativo público
que é um aplicativo público na blockchain, né? Então foi uma coisa muito disruptiva. Eu não acreditei na época. Não, foi muito legal, porque quem já ouviu falar ou conhece um pouco, eu não sei até se você quer que eu entre um pouco, dê um passo para trás e entre um pouco no conceito do Bitcoin para depois evoluir, mas assim, para o teu público, só para quem não conhece, quem está tendo o primeiro contato. O Bitcoin ele surgiu em 2008, foi o primeiro paper que foi divulgado por um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto, que até hoje ninguém sabe quem é de fato. E a ideia do paper era você criar uma economia paralela a governo, que ela funcionasse no conceito de peer-to-peer, pessoa a pessoa, que ela não tivesse uma necessidade do que a gente chama de uma terceira parte de confiança, que é um banco, é um governo, que garante que as transações aconteçam entre duas pessoas. Então, se você movimentar dinheiro da minha conta corrente para a conta corrente do César, cara, eu tenho um banco que tem o controle da minha conta corrente, da dele, e fala, não, realmente, ele tem saldo, eu vou transferir, vou tirar da conta dele e pôr na dele. Bacana. A ideia do Bitcoin era você usar, inclusive é engraçado porque nesse paper não tem em nenhum momento escrito blockchain, tem chain of blocks, por isso que virou depois blockchain. Era você ter um conceito de blocos conectados em sequência cronológica, onde cada bloco carregasse uma quantidade de transações validadas por essa rede. Quanto mais participantes na rede, mais o maior número de validações que você tinha que aquela transação era validada. Como é que funciona o conceito? Todo participante da rede faz o download do aplicativo do Bitcoin e ele recebe lá, ele faz o download do TXT, que é um documento onde tem todas as transações, desde a primeira até a última, e tem algumas informações lá, o número, a chave pública, que é o endereço público, a quantidade de moedas e tal. E baseado no histórico, você conseguiria, você como um novo participante, se tivesse que validar uma transação que está passando na rede, você tinha ali um histórico e fala, puta, realmente essa chave pública que está aqui transacionando tem saldo na carteira, essa aqui também é uma chave pública válida, puta, legal. Eles falam que uma vez que você tenha 4, 5 carimbos, validações numa rede Bitcoin, você já se torna imutável, porque dentro do consenso da rede Bitcoin, de Proof of Work lá, para você voltar uma transação, caso a transação seja maliciosa ou seja fraudulenta, você teria que convencer 50% mais um da rede para voltar. Só que como as transações vão acontecendo em sequência e vão sendo validadas e vão enchendo os blocos, esses blocos vão para a rede, cara, a partir de 6, 7 nós que validaram, você já não consegue mais dar o rollback naquela transação. Então por isso que às vezes a gente fala que você gravou besteira no Bitcoin, vai ficar besteira o resto da vida e vai ficar lá errado. Sim, não erra o seu endereço, né? Exato. Senão o seu dinheiro vai para outro lugar. E como é que funcionam os blocos, né? O pessoal fala, o que são os mineradores? O que é o tal do minerador que está na rede Bitcoin? A rede Bitcoin, ela nasceu com alguns conceitos econômicos. Ela nasceu para ser uma rede escassa e deflacionária. Então, o minerador, ele tem a função de fazer uma analogia bem simples, assim, de encher o bloco como se fosse, imagina um bloco como se fosse uma caixinha, que cabe lá um número X de transações validadas. Então ele vai pegando, ele vai imputando capacidade computacional na rede, para essa rede girando, e aí ele vai validando transações, colocando essas transações dentro do bloco. A hora que chega no topo, ele fecha essa caixa e sugere esse bloco para a rede. Fala, ó, tem um bloco novo. E aí, uma vez que esse bloco é validado, ele é conectado nessa rede de blocos. E quando começou o Bitcoin, você provavelmente com o seu computador, com a capacidade computacional do seu computador, você conseguia se destacar frente à rede e gerar blocos. E a rede recompensava, dentro do programa do Bitcoin, ele já veio programado, lembra que eu falei deflacionário e escasso. Ele veio programado para recompensar inicialmente 50 Bitcoins para cada minerador que gerasse um bloco novo. Os blocos, eles deveriam ser gerados a cada 10 minutos e a cada 4 anos essa recompensa deve diminuir pela metade. Então 50 quando começou, 4 anos depois, é o tal do halving, né, que eles falam,
Ele caiu para 25, depois para 12,5, 7,75, 7, e vai diminuindo até que em 2040 acabem as emissões de novos bitcoins. Já está muito próximo, vão ser mais ou menos 21 milhões de bitcoins, você já tem aí acho que mais de 20 milhões emitidos, com as quedas, né, acontecendo. E os 10 minutos, como é que ele funciona? Lembra que eu falei, no começo, com a sua máquina, você conseguia minerar. Só que cada vez mais as pessoas iam descobrindo que se eles colocassem uma máquina um pouquinho mais potente, com a GPU melhor e tal, eles conseguiam minerar na frente dos outros. Eles conseguiam pegar colocar mais blocos na rede e ganhar mais bitcoins. Isso cada vez foi aumentando. Só que cada vez que eu aumentava a capacidade computacional da rede e eu conseguia minerar antes dos 10 minutos, a própria rede se auto-ajustava para ficar mais complexa para se gerar um próximo bloco. Então ele ficava regulando esse tempo pela complexidade da solução, da geração dos blocos. Fazendo outra analogia, eu gosto de trabalhar com analogias, cara, assim, bem besta. Imagina que no começo, sabe aquele cubo mágico, todo colorido? É como se no começo, a cada 10 minutos, a rede Bitcoin soltasse um cubo mágico na rede. Aí quem conseguisse resolver primeiro, ganhava o direito de subir um bloco e ganhava 50 Bitcoins. Aí o pessoal começou a resolver esse cubo mágico em 5 minutos. Aí ela soltou 3. Aí vai para 12 minutos, vai regulando 10 minutos. Aí foi caindo 6 minutos. Aí ela solta 5. Aí ela solta 20. Então ela vai complicando cada vez mais para regular os 10 minutos. Então esse é o Bitcoin. Mas sempre transacional. Transacionando moedas de uma carteira para outra. Quando veio o Ether, ele trouxe um conceito que não era novo, um conceito de mais de 20 anos. O Nick Szabo já tinha desenvolvido o conceito de um negócio chamado Smart Contracts. Vocês vão ouvir muito falar disso. Quem for entrar no Google agora e pesquisar Ethereum, vai ver que tem um conceito da rede que chama Smart Contracts, ou contratos inteligentes. Inteligente, não sei se tem muita coisa, mas é o nome que se deu. Que nada mais é do que você criar, em cima da rede, processos de negócio. Então você cria, imagina que assim, você tem, o Smart Contract ele funciona como um terceiro de confiança, ele funciona para dar confiança para uma rede de participantes que transacionam entre si, mas não confiam entre si. Exemplo clássico, sei lá, um processo de importação e exportação. Eu estou comprando matéria-prima da China para receber aqui no Brasil, produzir meu produto e vender. Puta, mas eu pago antes dele embarcar a minha mercadoria, eu receber lá o Bill of Lading, aquela carta de comprovante de embarque, e ele vai embarcar antes de eu pagar. Puta, como é que fica isso? Os dois fazem negócio há anos, às vezes, mas não se confiam. Então, assim, eles têm ali uma desconfiança entre eles. Então, você programa tudo isso. Então, você pega todas as regras. Como é que funciona esse processo? O processo de negócio começa com a demanda da matéria-prima. Eu recebo nem isso, até antes. Eu recebo um pedido do meu cliente, eu preciso produzir. Então, cara, começou ali o processo de negócio. Dali, quando eu começar a produzir, eu preciso pedir as matérias-primas. Então, isso dispara, se eu tiver 1, 2, 3 fornecedores, isso já dispara um pedido para fazer bidding, para fazer uma concorrência entre os fornecedores homologados. Eu recebo as propostas, eu negocio a proposta, eu valido se aquela proposta tem a quantidade certa que eu pedi, se está o modelo certo. Tudo isso hoje, numa vida normal, esses processos de negócio são individualizados. Então, o cliente que está fazendo pedido tem o processo dele e ele manda para você. Aí você tem o teu processo e você dispara para os seus fornecedores, que tem os processos deles e devolve. Aí você fecha. Tudo isso é individualizado em cada elo dessa cadeia de valor. Quando você traz o blockchain para a mesa, o que o blockchain faz? Ele junta essa cadeia inteira e ele cria um único processo, uma única lógica de negócio. E você divide isso, quer dizer, na etapa 1 do processo, quem participa é o cliente e o cara que vai produzir o produto final. Na etapa 2, que ele faz o bid, esse cara enxerga mais os fornecedores dele. Aí ele recebe lá as respostas. O próprio blockchain já valida se as respostas já faz a conciliação, se os dados estão corretos, se ele respondeu com o código com o produto correto, ou incorreto, você já cria todas essas regras, toda a regra de validação que você precisa fazer,
você já faz antes. E você já programa isso nesse fluxo de processo. Então ele já valida e já volta correto. Volta com preço, validou a quantidade, validou o tipo de produto. Cara, ele já tem a lógica, ó, o que chegar mais barato eu fecho. Então, você já programou isso previamente. Então ele já fechou. Ele fechou e mandou o pedido. Aí ele já valida que aquele pedido chegou certinho, com a quantidade, o modelo, tudo bonitinho. Então ele vai, a cada etapa, você só passa para a próxima etapa daquele processo quando a etapa anterior for concluída e assinada por todos os participantes. Então você evita, primeiro, você ganha muito tempo, você evita que ele vai e vem, documento errado, sumiu o documento, mudou o valor, mudou o tipo de produto, eu pedi produto A, veio B, cara, eu estava com valor X, veio X mais 10%. Então assim, você evita toda essa reconciliação, todo esse arcabouço de que a gente chama de back-office, né, cara, para ficar avaliando se as informações estão corretas, porque você combinou o jogo antes. Então você chamou todo mundo para a mesa, você combinou, pegou quais são as regras de negócio, da etapa 1 até a última para ela acontecer. São essas, tem que passar por tudo isso. Você trouxe isso para o Smart Contract, você jogou isso para o Smart Contract, a hora que você deu play, você gravou isso no blockchain, ele auto-executa. Você sabe que uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra lá no Porto de Santos. Uhum. E aí teve um pessoal que estava falando sobre blockchain nesse nível de logística, né? E aí o cara, para chamar a atenção da gente, ele botou assim uma figura de um container, tipo na água, assim, sabe? Tipo mergulhado na água, meio que boiando, né? Aí ele disse assim, vocês sabiam que no mundo inteiro, 3.000 containers somem? Aí todo mundo, caraca, mas onde estão parados esses containers? Estão na água? Tipo assim, como se os containers tivessem sido perdidos no mar, por causa de chuva, por causa dos processos. E aí ele falou dos processos, desse tipo de smart contract que conecta o fornecedor com o cara final e todos os processinhos, porque é um processo muito longo, né? Muita cadeia, né? Ali na importação e exportação. A gente tá dando um exemplo desse, mas assim, tem coisas muito mais básicas e mais reais, assim. A gente viu recentemente o boom dos NFTs, não fungible tokens, né? Que são cópias únicas digitais de alguma coisa que você pode fracionar e vender fracionado. Mas qual que é o lance? Isso aí começou lá atrás com a parte de música. Se você pegar a cadeia da música, quem é músico talvez aí saiba até melhor do que eu, mas a cadeia da música, normalmente o músico é o último a receber. Então, assim, ele faz a música, ele escreve, ele grava, aí tem todo uns intermediários, às vezes a produtora, todo mundo envolvido. E, cara, a música é comercializada, é vendida, desde aplicativos, cara, na parte de direitos autorais para festas e tal. E, assim, no final, assim, 3 meses depois que a música toca, ele recebe a parte dele. Quando você joga, lembra que eu falei, o blockchain, você traz toda a lógica de negócio para antes. Então, o que eles começaram a fazer? Eles criaram plataformas e começaram a lançar seus singles numa plataforma de blockchain. E aí eles já tinham toda a regra de negócio. Então, assim, aquela música, ela tinha que pagar tantos por cento para a produtora, tantos por cento para o artista, tantos por cento para a banda, tantos por cento para o intermediário A, B e C. E cada vez que você, no Spotify, tocava a música, já ia pingando centavos para cada um ali, um dinheirinho ia pingando para cada um. Então, você vê, essa história que eu quero trazer aqui, essa história de lógica de negócio, processos de valor e lógica de cadeia de valor e processo de negócio, está em todo lugar. Desde uma padaria até cadeia de música, até obras de arte, processos de importação e exportação. Mercado financeiro, então, nem se fala, né? Mas, assim, você tem isso espalhado em qualquer situação. Isso facilita bastante as coisas, né? Eu lembro que eu fiz um vídeo uma vez com meu filho e a gente foi jogar Minecraft. Sim. E aí nós ficamos gravando Minecraft e o que aconteceu foi que quando eu fui subir o vídeo, não era uma música que eu coloquei, mas no Minecraft tava tocando uma música do Louis Armstrong. Beautiful World, uma coisa assim. E aí o YouTube falou, não pode pôr. Tipo, o vídeo, entendeu? Porque tem direito autoral e tal. E aí ele tinha 3 opções. Ou eu removia, aí ele tinha um processo de remoção automática, ou eu colocava para pagar, ou então eu escrevia tipo uma justificativa, né? Aí eu falei, não, tipo, eu gostaria de pagar, né?
e tal, mas não foi, tipo, o processo não estava bem organizado no Brasil, não sei como é que funcionava, e não foi na época, né? Mas com esse tipo de tecnologia dá para fazer, né? Você deu um exemplo certo. Hoje a Microsoft no Xbox usa o name rights dos games em blockchain para para pagar os direitos autorais dos produtores de games. Ele usa isso. Nossa, que legal. Essa parte. Então isso significa que vários projetos aí estão sendo trabalhados com blockchain, né? Em larga escala, né? Como é que você avalia aí? Qual que é o maior desafio das empresas e quais os setores que estão mais avançados nessa área de blockchain? Eu vou até corrigir um pouco. Eu corrigir, veio audácia minha. Vou só trazer uma informação. Acho que larga escala é uma palavra muito forte para a gente trazer isso para o blockchain. Por que eu estou contando isso? A gente que vive na bolha da inovação, blockchain, cripto, AI, tal, a gente está acompanhando o que está acontecendo. A gente está no mercado, a gente sabe como é que está evoluindo, como é que não está. Mas, cara, eu comecei a falar de blockchain em 2015. Eu tinha o primeiro caso de blockchain implementado no Brasil, vamos dizer assim, um caso de uso junto com um banco. A gente, em dezembro de 2015, a gente tinha um caso de uma escrow account rodando em blockchain. E por que eu estou falando isso? Há um mês atrás, eu fui convidado por uma empresa estrangeira, inclusive com presença grande no Brasil, para fazer uma palestra de introdução de blockchain e criptomoeda. Então, você está falando de 9 anos. Sim, 9 anos se passaram e eu continuo fazendo palestras, apresentações em company, consultoria, de one-on-one, de quem está começando. Então, o blockchain, apesar de ele já estar bastante difundido em diversas indústrias e sendo utilizado, e você vê figuras como o Brett King, que é um cara bastante conhecido no mundo financeiro, o cara que previu desde conceitos como fintech, o cara já vem desenhando os próximos 25 anos da indústria financeira há muito tempo, e sendo o guru, inclusive, ele vem 2, 3 vezes para o Brasil ao ano para fazer conversas com o board dos grandes bancos, assim, para trazer um pouco desse cenário. E a última palestra que eu assisti dele, ele chama Bem-vindo a 2050, que ele fala que 99% das coisas no mundo vão estar em smart contracts, vão estar tokenizadas e rodando em smart contracts. Apesar disso, ainda tem um percentual muito baixo das empresas em cada um dos setores onde o blockchain está difundido, que tem o conhecimento, que investiu em conhecimento, investiu em projetos e que está de fato rodando aplicações distribuídas em blockchain. Então, assim, é que quando a gente convive só com o Tier 1, né, só com a camada mais alta de algumas indústrias específicas, como financeiro, supply chain, seguros, saúde, que são camadas que são mais óbvias em relação ao benefício do uso do blockchain, mesmo essas camadas, assim, são 5% das empresas primeiras, assim, que têm um conhecimento um pouco maior, que já evoluiu no nível de maturidade, que estão de fato desenvolvendo, utilizando, ou já fizeram algum caso de uso, ou estão fazendo caso de uso, ou já estão inclusive utilizando a tecnologia. Então tem um mar aberto muito grande ainda para a evolução. No caso, essa questão de as empresas que começam e aplicam primeiro, né, que são os early adopters da tecnologia do blockchain, né? Que nem você comentou do Microsoft com o Xbox, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo doutorado, em 2005, 2006, a gente estava jogando um jogo de World of Warcraft e a empresa Blizzard, que era a desenvolvedora do World of Warcraft, ela introduziu um módulo que fazia peer-to-peer para transferir mais rápido a comunicação e os updates do jogo, porque o jogo era enorme. O jogo tinha, sei lá, era um CD, 2 CDs de jogo. O famoso torrent, né, cara? Torrent, exatamente. A Napster. Então, assim, esse early adopter lá dos games vê que está acontecendo também na blockchain. E não precisa ir longe. Os early adopters do Bitcoin foram os gamers. Assim, as primeiras moedas, assim, eram distribuídas em games. Eram moedas que eles usavam, por exemplo, para comprar arma, cara, no Call of Duty, para comprar arma em jogos de guerra, para comprar skins. Então, assim, o Bitcoin começou... Tem uma história interessante. Uma vez eu estava fazendo um painel junto com uma pessoa que era da PwC. E ele falou que, empresa de auditoria, uma das Big Four e tal.
E ele falou que, cara, era um sócio da PwC, que eles tiveram que trazer o caso para dentro, porque o filho de 14 anos uma vez chamou o pai e falou: pai, eu tenho essa moedinha que tá todo mundo falando aí, Bitcoin, eu tenho um monte aqui no jogo. E o moleque tinha, tipo, sei lá, 4 milhões de dólares. E aí ele tinha, como ele é uma auditoria, ele precisava resolver como é que ele Sim, legalizava esse dinheiro. Então, assim, foi o primeiro caso engraçado, que o moleque tinha 13 anos de idade. Então, assim, e já tinha ali um monte de moedinha. Então, os gamers sempre foram ali um pouco mais desbravados, vamos dizer assim, né, para adoção. Então, e assim, no caso do uso desse tipo de tecnologia, do blockchain, aí você também tira, no caso, essa possibilidade de você ter um cara central gerenciando isso, gerenciando essas transações. Por exemplo, teve um caso recente, acho que 2 anos, 3 anos atrás, da empresa do Fortnite. Ela queria montar o próprio marketplace dela fora dos marketplaces da Apple e da Google para os celulares e para videogame, coisa do gênero, para que você pudesse comprar o Fortnite ou arminhas do Fortnite direto com eles, entendeu? E assim, esse tipo de coisa, enfim, envolve uma descentralização, envolve talvez algum tipo de sistema que não passe pela Apple, não passe pela Google, porque se você passar pela Apple, pela Google, você vai ter que pagar lá pagar 25%, 30% de overhead para comprar uma arminha. Ótimo ponto. O que você está trazendo para a mesa é um dos principais benefícios de utilizar a blockchain, que é a tal da desintermediação. É você tirar intermediários que estão numa cadeia de valor justamente fazendo um papel de um terceiro de confiança. Como a tecnologia faz esse papel, você não precisa ter um intermediário. Então você pode ter esse processo desenhado em peer-to-peer, você pode ter, eu vou dar exemplos aqui até eu gosto de citar e trazer sempre para o mundo enterprise, que eu falo que é o mundo real, né? Porque o mundo cripto é legal, mas assim, você tem que ir aterrissando as coisas no mundo real como que isso é utilizado. Existem alguns processos, alguns produtos que eles acabam sendo inviáveis de você desenvolver pelo custo operacional ou pelo custo de observância que a gente fala desses processos. Voltando, por exemplo, você falou de navios e containers, né? Vou dar um exemplo aqui. A Maersk, ela desenvolveu uma aplicação distribuída em blockchain para quê? Por exemplo, uma das coisas que eles faziam é você conseguir o blockchain, só vou abrir uma aspas, né? Dentro do conceito do blockchain, do Ethereum, por exemplo, se criou uma figura chamada Oracle, ou oráculo. O que é o oráculo? É um nó da rede que ele tem a função de trazer informações do mundo externo para dentro daquela rede distribuída. Exemplo clássico, sei lá, você está negociando um contrato de câmbio que o câmbio é volátil, ele está subindo e descendo, ou algum contrato de compra e venda de matéria-prima, que o câmbio é uma informação relevante para você fechar o preço daquele acordo. Então, se isso está numa rede distribuída, numa aplicação distribuída, onde as regras de negócio já estão ali acordadas, e que você define, a hora que bater, a quantidade e target de preço, eu quero que dê match, que feche aquilo lá, eu tenho que ter um oráculo ligado numa Bloomberg, em algum lugar, algum provedor de dados de câmbio, de quanto está o câmbio naquele momento, para ele fazer esse match, para ele travar e falar, ó, a transação está aqui, essa última, quando bateu o match de quantidade versus preço buscado, eu travei no câmbio, então o câmbio naquele momento era esse, fechou o preço e legal. Mas voltando para a Maersk, por que eu estou contando isso? Uma coisa que é inviável você desenvolver usando uma estrutura operacional normal, por exemplo, seguro com prêmio dinâmico. Então, como é que eles fazem? A hora que vai sair um navio, quando você vai fazer o seguro daquela carga, o seguro, uma das informações mais relevantes do seguro é a rota. E aí você põe lá a rota que o navio vai fazer e o seguro é calculado em cima daquela rota. Só que, eventualmente, no meio do caminho, teve algum tipo de incidente, ou veio uma chuva inesperada, uma turbulência inesperada, e ele teve que mudar aquela rota para uma rota que é mais perigosa, tem mais risco e tal. Então, o seguro, ele era dinâmico durante a viagem. Então, assim, cara, o cara tá indo para a África, passa pela Somália... Ele, dependendo da rota, se ela teve uma mudança, uma alteração durante o período que ela
foi definida na apólice, ela tem a variação de acordo com essa mudança, então ele vai se adaptando. Outros exemplos mais conhecidos, microseguro, aquelas, lembra as bikes amarelinhas, ou aqui em São José dos Campos, agora vocês têm os patinetes. Cara, uma seguradora para desenvolver um microseguro durante os 15 minutos que você está num processo normal, cara, numa estrutura operacional de back-office tradicional, não fecha a conta. Um seguro de 15 minutos não fecha a conta. Agora, você tem todo esse processo rodando numa estrutura distribuída digital, que o custo de observância, a eficiência operacional é muito maior, então o custo é muito mais baixo, você começa a conseguir parar de pé esse tipo de oferta. Você começa a conseguir ofertar seguros de celular de curto prazo, seguros de vida de curto prazo, de 15, 20, 30 minutos, porque você trouxe uma eficiência operacional ao processo, você eliminou intermediários que geram custo para aquele processo de negócio. Então, assim, tem uma série de vantagens e a desintermediação, que foi o que você trouxe para a gente, é um dos principais benefícios. Cara, impressionante, Gustavo. Você comentando essas coisas assim, é fascinante, né? Porque a gente fica pensando muito na aplicabilidade dessas coisas e como que as empresas, enfim, ainda têm muito a aprender, tem muito a ser evangelizada, né, por esse tipo de informação, né? E são processos aí digitais e que vão ficar imutáveis, vão ficar lá visíveis, observáveis, então tem todo um monte de benefícios com esse tipo de coisa, né? Mas tem um tipo de ativo, um tipo de dado que assim, é um dado que chama bastante atenção, né? Que é a tal da economia dos tokens, a tokenização. E aí, um passo, assim, uma coisa pessoal que aconteceu comigo, né? Foi o seguinte, eu fiz um pouquinho de Bitcoin, brinquei de Bitcoin em 2017, lá no Boom e tal, e fiquei lá com a conta do Binance rodando por algum tempo, e aí eu recebi um e-mail da Binance falando, olha, agora você pode negociar das ações de empresas americanas, né? E eu entrei lá na Binance e tinha lá, acho que era Apple, tinha umas 2 ou 3, Microsoft, Apple, umas 2 ou 3 empresas americanas assim, né? E era tokenizado. E você podia comprar fracionado, né? Porque quando você compra, por exemplo, a ação mesmo, você tem que comprar a ação cheia. Que nem, eu tenho uma conta no Interactive Brokers e a minha conta tem $99. Quantia minúscula. E assim, eu for comprar, sei lá, uma ação da Google, uma ação da Alphabet, uma ação da Amazon, é $150, $200. Tem ações, tipo AutoZone, eu estava procurando, AutoZone, $3.000, uma ação da AutoZone. E assim, pô, é impossível, eu não consigo comprar uma ação com $99. E aquilo permitia aquela tokenização, né? E isso é muito interessante, essa economia de tokens é muito interessante. Podia falar um pouquinho sobre isso? Cara, com prazer, é um excelente ponto que você trouxe para a mesa, porque, assim como eu comentei a história do Brett King, assim, o que se enxerga no médio e longo prazo é o que se chama de economia de tokens, né? Que tudo vira um ativo digital, ou agora está na moda o RWA, né? O Real World Assets, e para viabilizar justamente esse tipo de negócio. Então, assim, é você dar o acesso, você tornar mais inclusivo o acesso a qualquer coisa praticamente, com segurança, com garantias, de forma auditável. E essa deflação das ações, assim, é uma coisa que está sendo muito difundida, principalmente agora, de você, não só de ações, tá? Você tem hoje frações de projetos de real estate, você tem várias coisas acontecendo, e via esse mecanismo da tokenização, né? Então, cara, o que é a grande barreira para isso? Que eu acho que é o seguinte, isso é futuro. Então, eu acho que a gente vai tokenizar quase que tudo. Você tem ali, no caso das ações, eu até brinco, a gente tem hoje já wallets ou apps, tipo contas globais, que você monitora hoje já seu dinheiro em real, suas contas internacionais, que você viaja o mundo inteiro e paga, e já tem alguns apps desses trazendo para o usuário comum como eu, como você, que viaja para qualquer lugar do mundo, a trabalho, a turismo, a opção também de cripto e tokens ali, de você ter ali, tanto investir, eu vi um caso recente aí, de você trabalhar num conceito até de gamificar isso, de você criar ali
as figurinhas ou os álbuns, né, dos portfólios dos grandes investidores do mundo, e você trazer isso, as figurinhas representando os ativos que eles investem, e fracionados, né, porque aí você dando acesso a qualquer pessoa física, a ter esse tipo de ação, e tokens também de ativos imobiliários reais, assim, casas nos Estados Unidos, prédios, onde você pode também ali eventualmente investir numa fração. Você não tem eventualmente, sei lá, $1 milhão para comprar uma casa de 8 quartos em Orlando, mas eventualmente você vai ter $50 para comprar uma fração daquela casa, daquele pedaço. E isso, assim, qual que é o que vai acelerar cada vez mais isso é a regulação. Então, isso hoje, essa parte de você tokenizar ativos ou securitizar ativos reais que estão lastreados de fato em ativos reais, você fracionar e distribuir, vai muito relacionado à regulação local. No Brasil, você está agora com, se não me engano, está em chamada pública ali, em visualização, para discutir o framework de tokenização, tanto da parte de cripto quanto da parte de ativos digitais. Então a gente está bem nesse calor aí. Acho que nos próximos 6 a 10 meses, a gente deve ter um framework melhor definido. Alguns países já tem alguma coisa um pouco mais avançada. Aqui na América Latina e Central, você pega El Salvador, por exemplo, eles já emitem uma regulação para você fazer emissão e distribuição global de tokens. Então você consegue fazer emissão por lá e distribuir globalmente aqueles tokens para quem quiser. Eu sou um cara que gosta, assim, que nem você comentou, sou um visionário. Puta, eu acho que as ações no Brasil eu já tenho, mas eu quero começar a investir em ações de fora. Então eu vou lá, me logo numa exchange de lá, que tem essas regulações, e começo a comprar ativos do mundo inteiro. Puta, é uma coisa que está cada vez se tornando mais realidade. Você tem isso funcionando tanto no modelo de tokens hoje, quanto a gente fala de Maevno, de coisas hoje que são oferecidas por bancos que mais ou menos replicam esse modelo, mas não na exponencialidade que a economia de tokens vai dar para isso, quando você começar a tokenizar tudo isso. Então assim, tem N casos, mas acho que esses da fração de ação, as frações de ativos imobiliários, cara, que vão dar ali, vão ser um game changer, porque hoje são coisas que têm baixa liquidez e que você vai trazer liquidez para esses mercados, e você vai trazer o acesso ao cidadão comum. Então acho que tudo que você visa, que você desenvolve para aumentar a inclusão, é muito bem-vinda. É uma democratização da economia. Democratização. Você trouxe uma palavra interessante. É uma democratização, não só da economia, mas é uma democratização do acesso a investimentos. Perfeito. Diversos. Você sabe que há alguns anos atrás a gente estava participando de um congresso em Orlando, e aí a gente foi comprar um ingresso da Disney para ir no parque da Disney, e aí o cara do hotel falou: para que comprar um ingresso? Você pode assistir lá uma palestrinha lá dos caras. Eles estão fazendo um modelo de compartilhamento de hotéis. Co-share, né? Co-share. Aí a gente chegou, e eu e um amigo, né? Cara, nós ficamos a manhã toda. Você perde 4 horas. Ouvindo a galera falando: não, porque nós vamos construir 8 prédios aqui. Um ingresso caro esse. Nossa, com certeza. A manhã toda para ganhar o ingresso, chegamos lá tarde no parque, né? E assim, essa tokenização não é isso. Assim, ela é mais no sentido do item em si, o item real. Quer dizer, ao invés de eu ter o direito ao uso do hotel, eu sou dono do hotel, uma fração do hotel. E aí, se o hotel tem um rendimento, eu poderia ter o rendimento relacionado a esse hotel, porque eu sou dono também, né? Por exemplo. Então você poderia ter isso correlacionado a como se fosse um equity, um pedacinho ali daquele ativo específico. Isso, o hotel, eu acho que assim, hotel ou casa fica fácil de entender, porque aí é uma coisa fixa, que você está ali fracionando. E aí, pessoal, vocês estão assistindo a gente aí, basicamente fracionar significa o seguinte: se custa, sei lá, 100 mil e você tem 1.000, você tem 1/100 ali do total, entendeu? E você fica com 1% daquilo. Se der um lucro de 100, você vai ter 1, né, do 1%, né? O que está muito comum em relação a essa questão de você tokenizar ativos reais, cada vez a gente vai ver mais isso,
e players entrando no Brasil, com parcerias grandes, com bancos locais, são a tal das stablecoins, né? Todo mundo acho que começou a se falar disso e cada vez mais vai se popularizar esse tipo de conversa, que são as stablecoins baseadas em moedas fortes, principalmente dólar. Então você tem aqui no Brasil duas grandes stablecoins ativas hoje, que é o USDT, que é o tal do Tether, e o USDC, que é da BNC. da Circle. Circle. Não, da Circle. Que tem uma parceria com a Coinbase, mas é da Circle. E que ela se posiciona basicamente, uma é mais, olha para o mercado um pouco mais regulado, outra olha para o mercado mais aberto. Mas é basicamente você, também nesse mesmo conceito, você democratizar o acesso a uma moeda forte, tanto para reserva de valor como para uso comum. Uso numa viagem, uso para comprar algum item. Você quer comprar um item em um outro país, cara, e você não quer depender do teu cartão, então, de repente você transforma isso em USDC ou USDT, você consegue, e o outra ponta aceita, porque é uma, a gente chama de um synthetic token, mas é um token lastreado numa reserva real. Então, pra vocês entenderem, não é pirâmide, né? Eles fazem uma reserva num banco de, por exemplo, $1 bilhão, e aí eles emitem 1 bilhão de USDT, de stablecoins, e aí eles operam em cima dessas stablecoins, que traz algumas vantagens, dentre elas, você conseguir transacionar de forma transfronteiriça, inclusive, esses pagamentos, essas remessas, sem você ter que usar uma rede global como uma da SWIFT, com os custos dessa rede global. Então, eventualmente, você consegue movimentar esse dinheiro entre tesourarias de empresas que têm subsidiárias em vários países. Então, você faz toda a parte de livro caixa usando uma stablecoin, e no final do dia você faz uma transação só do net, da diferença de quanto tinha que ir, quanto tinha que voltar. Então, assim, permite que você faça a operação 7/24, você não tem que ficar cumprindo os horários comerciais dessa rede global de pagamentos que é utilizada hoje. Então, assim, tem uma série de benefícios que isso traz, mas que só existem por conta do advento de um blockchain, de uma rede distribuída, mas são evoluções da tecnologia mirando a questão dos tokens, que começa a te trazer novos modelos de negócio, novas possibilidades. Muito legal. Luciano, a gente vai então dar uma encerrada, né, para a primeira parte. Gustavo. Desculpa, Gustavo. Nós vamos dar uma encerrada na primeira parte do nosso papo, tá? Finalizando essa parte da tokenização, por quê? Porque no próximo bloco nós vamos falar das moedas soberanas. Opa. E como que isso vai alterar bastante o panorama mundial, tá? Pessoal, não se esqueça aí então de se inscrever, dar o like, participar da comunicação aí que a gente vai ter com o Gustavo na próxima rodada. Não perca o próximo bloco, cara. Moedas digitais soberanas. Como é que os países estão olhando para isso? Como é que os processos, como é que eles estão se resolvendo em termos de criar uma moeda? Imagina você ter um real digital. Como é que isso funcionaria usando blockchain, usando um token? Próximo bloco. Obrigado.